Hoje o assunto da aula vai ser máquinas térmicas. Então, o principal objetivo da termodinâmica é estudar as transformações de energia. A gente já viu vários conceitos, fizemos vários exercícios, incluindo, essas transformações de energia. Então, aqui tem exemplo, a primeira lei, por exemplo, que é um exemplo clássico de transformação de energia, que você tem uma quantidade Q de calor entrando num sistema, um trabalho W realizado pelo sistema, e isso gera uma variação de energia interna do sistema igual a variação de energia é igual a Q menos W. Então, as máquinas, elas partem desse mesmo princípio. Elas transformam a energia para o benefício do homem. Especificamente, a máquina térmica, ela tem esse nome porque ela transforma calor em outras fontes de energia. E a gente tem vários exemplos: motor de automóvel, máquina a vapor, usina nuclear, motor de foguete, refrigeradores, usina termoelétricas, e que a gente tem umas figuras mostrando vários exemplos de máquinas térmicas. Então, ocorre alguma transformação de calor em alguma outra fonte de energia. Quando a gente fala de máquinas térmicas, um conceito muito importante é a gente saber o rendimento ou a eficiência de uma máquina térmica. E aí o que acontece? O rendimento, que é essa letra R, é igual ao trabalho total realizado pelo sistema dividido pelo calor absorvido pelo sistema. E esse R de rendimento, ele é sempre positivo entre 0 e 1. Então o resultado dele sempre é assim, digamos que seja 0,2. ou 20%. Então, você pode sempre colocar em valor decimal entre 0 e 1 ou multiplicar por 100 e dar o rendimento em porcentagem. Essa figura aqui, ela mostra o exemplo de uma representação de máquina térmica. Então, o que é uma máquina térmica? A máquina térmica, ela absorve o calor de um reservatório quente. Então, esse calor absorvido a gente vai chamar de Q. E a fonte de calor, a fonte quente, está na temperatura TQ. Daí ela vai rejeitar um calor QF para um reservatório frio que está numa temperatura TF e vai realizar um trabalho W útil sobre as suas vizinhanças. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular, eu vou escrever uns exemplos aqui. Digamos que o QQ dessa máquina, aqui fosse 20 kJ, o trabalho que essa máquina realizasse fosse de 5 kJ e o calor rejeitado pela máquina fosse de 15 kJ. Então, num exemplo como esse, qual seria o rendimento dessa máquina? Então, como eu já tinha mostrado, o rendimento é igual ao trabalho dividido pelo calor absorvido. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa aqui. Trabalho dividido pelo Q, que é o calor absorvido. Então, seria, sempre lembrando de colocar na mesma unidade de medida no numerador e no denominador. Então, seria 5 dividido por 20, que é igual a 0,25 ou 25%. Então, esse exemplo de máquina térmica que com esses valores teria um rendimento ou uma eficiência de 25%. Então, esse é o ciclo que eu descrevi aqui, tanto com a figura como no texto, o ciclo de uma máquina térmica. Lembrando que quando a gente tem um ciclo, qualquer ciclo, a variação da energia interna é igual a zero. Por quê? A energia interna ela só depende do ponto inicial e do ponto final. Se é um ciclo, o que a gente tem num ciclo? Independente do caminho que a gente faça, no ciclo, a gente tem o ponto final igual ao ponto inicial. Inicial é igual ao final. Então, a variação de energia interna é zero. Daí, da primeira lei, du é igual a dq menos dw. Vai ser igual a zero. Portanto, sempre num ciclo, a gente vai ter que o trabalho é igual ao calor total. Então, o trabalho total é igual ao calor total. E qual é o calor total? O calor total é a soma do calor absorvido mais o calor rejeitado. Portanto, aquela equação anterior que eu tinha mostrado de rendimento é igual ao W sobre QQ, a gente pode substituir o W pelo Q
total, que é QQ mais QF. Então, esse R ele também pode ser escrito dessa forma. Ó. R é igual a 1 mais QF sobre QQ. Qual é a equação que eu vou usar? Qual for mais simples, de acordo com os dados do problema. Então, no final da aula, eu vou fazer alguns exemplos, né, de exercícios. Aí vocês vão ver que tanto vocês podem usar esse R é igual a 1 mais QF sobre QQ, ou R é igual a W sobre QQ. Então, vamos imaginar aqui um caso. Se a gente tem, né, um exemplo que o calor total fosse igual ao calor absorvido, seria o único exemplo que a gente teria um rendimento igual a 1, ou seja, um rendimento de 100%. Mas só que isso fere a segunda lei da termodinâmica, porque a segunda lei da termodinâmica proíbe a conversão integral de calor em trabalho. Sempre que você estiver convertendo calor em trabalho, sempre vai ter um calor rejeitado para o exterior do sistema. Então, esse é um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica. Toda máquina térmica possui sempre um rendimento menor do que 1. Então, a segunda lei da termodinâmica tem vários enunciados. Alguns têm a ver com a entropia, outros têm a ver com máquina térmica, como esse que eu estou mostrando agora. Então, o que isso significa, né? Se toda máquina térmica possui sempre um rendimento menor do que 1, é que não é possível transformar calor completamente em trabalho com nenhuma outra mudança ocorrendo no ambiente. Então, aqui a gente tem um exemplo, são dados reais de uma usina nuclear, que ela gera 900 megawatts de energia elétrica, mas ao mesmo tempo ela descarrega um rio próximo 2.100 megawatts, ou seja, essa energia elétrica que ela está gerando, que seria esse aqui o trabalho dela, ela gera menos energia do que o que ela rejeita para o ambiente. A maioria das máquinas térmicas tem sempre uma eficiência baixa. Então, se esse aqui, ó, é o exemplo de uma máquina térmica, né? Você tem a máquina térmica absorvendo calor, realizando trabalho e rejeitando calor. Ela absorve calor da fonte quente e rejeita calor para uma fonte fria. Esse é o esquema, né, de uma máquina térmica. A gente também tem outros exemplos, são os refrigeradores. Os refrigeradores, eles são bem parecidos com máquinas térmicas, mas o processo é um pouco diferente. Por quê? O refrigerador, ele retira, na verdade, aqui tem um exemplo melhor, né? Ele retira calor da fonte fria para dentro dele, tirando esse calor indo em direção à fonte quente para fora do ambiente. Então, o tipo de trabalho que ele faz não é mais um trabalho realizado pelo sistema. O tipo de trabalho que o refrigerador faz é um trabalho feito sobre um sistema. Então, tem que ter um agente externo. Por quê? Essas setas são diferentes. O trabalho vai ter um valor diferente e esses QFs e QQs também têm sentidos diferentes. Então, sempre vai ter um QQ indo em direção à fonte quente e um QF da fonte fria em direção ao refrigerador. Aqui tem um exemplo do ar-condicionado. O que é o trabalho? O que é o QQ? O que é o QF? Então, tem um motor que está realizando o trabalho. E aí, o que o ar-condicionado está fazendo? Ele está retirando esse calor QQ da sala, por exemplo, enviando para o ambiente externo. E ele está, à medida que esse motor realiza esse trabalho sobre o sistema, ele consegue injetar QF na sala. Então, na verdade, não é que o ar-condicionado somente ele tá injetando frio. Não, ele está retirando o que é quente. Então, o motor ele consegue realizar esse trabalho para que o QQ saia do ambiente e o QF entre no ambiente. Então, a lógica é um pouco diferente em relação a máquinas térmicas. E a mesma coisa em relação ao coeficiente. Na máquina térmica, a gente tem o R, né, que é o rendimento ou eficiência. Quando a gente fala de refrigerador, a gente tem o K, que é o coeficiente de performance. Qual que é a definição de K? K é igual ao módulo de QF dividido pelo módulo do trabalho total. Então, a mesma coisa aqui, o módulo de QF sobre o módulo de QQ menos QF. Como a gente está falando de módulo,
Que a gente sabe que o trabalho total é o QQ mais QF, porque a gente sabe que um deles vai ter, né, o QQ normalmente em máquinas térmicas tem um valor positivo e o QF tem um valor negativo, mas nos refrigeradores, como essas setas se invertem, é preferível trabalhar com módulo e reescrever isso dessa fórmula, ó. Módulo do trabalho total é igual ao módulo do QQ menos o módulo do QF, para não causar um erro de sinal algébrico aqui. E o K, né, ele varia de 0 a infinito, mas na verdade nunca vai chegar a infinito, porque se ele chegasse a infinito, isso quebraria a segunda lei, porque não pode existir refrigeradores perfeitos. Então nunca vai ter um coeficiente de performance infinito. Mas o que quer dizer que quanto maior for o coeficiente K, melhor vai ser a performance desse refrigerador. Depois eu vou fazer exercícios também para a gente saber como que a gente utiliza, né, esse coeficiente de performance para descobrir trabalho, calor absorvido ou calor rejeitado. E aí a gente pode se questionar, né? Quando a gente, voltando para uma máquina térmica, né, a gente sabe que a eficiência de uma máquina térmica varia de 0 a 1. Mas nunca chega a 1, ela nunca pode ser 100%. Existe um valor máximo que a eficiência pode chegar? Qual é o valor máximo da eficiência de uma máquina real? Então, para responder isso, o valor máximo de uma eficiência é a máquina que realiza o ciclo de Carnot. Então, esse ciclo que está representado aqui é o ciclo de Carnot. Ele é o ciclo que nos dá o máximo de eficiência em uma máquina real. O que é o ciclo de Carnot? Ele significa, né, que você... Aqui é um diagrama PV. Então, ele vai de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 1, fechando um ciclo. De 1 para 2 é uma expansão isotérmica, de 2 para 3, uma expansão adiabática, de 3 para 4, uma compressão isotérmica e de 4 para 1, uma compressão adiabática. Né? É nesse sentido aqui que ocorre. E aqui tem uma representação de um outro gráfico que vai ser bem interessante para a gente agora, que é o gráfico TS, que é temperatura e entropia. Então, quando a gente tem esse ciclo de Carnot, a gente tem um gráfico TS dessa forma. De 1 para 2, nessa expansão isotérmica, a gente tem esse tipo aqui, ó, de movimento TS. Na expansão adiabática, a gente tem esse movimento TS, porque o S não vai variar. Então, aqui, ó, na expansão isotérmica, o S vai aumentar. Aqui o S não vai variar. De 3 para 4, o S vai diminuir. E de 4 para 1, o S vai permanecer igual. Depois eu vou explicar o porquê que esse diagrama TS é tão importante. Então, descrevendo em detalhes aqui, o que é o ciclo de Carnot? Né? A gente vai ter essa expansão isotérmica reversível do ponto 1 até o ponto 2. Vou até escrever aqui, ó. 1, 2, 3, 4, para ficar igualzinho, né? Então, essa expansão isotérmica reversível ocorre na temperatura TQ. Então, vamos pensar uma coisa. Como é que a gente calcula a variação de entropia? Variação de entropia, ó, ds é igual a dq sobre t, né? Então, esse tipo de ciclo, de 1 para 2, ele absorve calor. De 3 para 4, ele rejeita calor. Ou seja, uma máquina térmica, isso significa o calor QQ entra de 1 para 2 e o calor QF sai de 3 para 4. Então, vamos pensar só de 1 para 2. Qual é a variação de entropia? É, ó, ΔS de 1 para 2 é igual a QQ sobre TQ. É essa primeira variação de entropia. Na parte do ciclo do 2 até o 3 é uma expansão adiabática reversível, que não há troca de calor. E como é uma expansão adiabática reversível, a troca de entropia também é nula. Então,
acontece uma mudança de temperatura, mas o valor de entropia permanece o mesmo. A entropia do ponto 3 é igual à entropia do ponto 2, ou seja, aqui a gente tem ΔS igual a zero. Aí quando a gente vai do ponto 3 até o ponto 4, né, que seria essa compressão isotérmica reversível, como é que a gente calcula a variação de entropia? Variação de entropia de 3 a 4 é igual ao calor, que é F, sobre a temperatura TF, que aqui está dizendo que essa temperatura aqui é TF. E ele é negativo. Por que ele é negativo? Porque esse calor é um calor perdido. Então, ele tem um sinal negativo aqui. E do ponto 4 ao ponto 1, a variação de entropia vai ser zero pelo mesmo motivo, porque é uma compressão adiabática reversível, a variação de entropia é nula. Então, o que a gente tem? Antigamente, a gente usava um gráfico PV. Vou aqui escrever um gráfico PV. Digamos que a gente tivesse aqui uma reta, né? Vamos botar assim, né? Como é que a gente calcula trabalho? Trabalho é igual à integral de PDV. Mas quando a gente tinha um gráfico PV, a gente podia calcular trabalho simplesmente pela área embaixo da curva. Então, sempre que a gente tinha um diagrama PV, o trabalho era a área embaixo da curva. Agora a gente tem um diagrama TS. O que a gente percebe, né? ds é igual a dq sobre t. Portanto, a gente pode reescrever assim, ó, dq é igual a t ds. Portanto, q é igual a integral de t ds. Olha como isso daqui está parecido com isso daqui. Aqui era a integral de p dv, agora aqui é uma integral de t ds. Da mesma forma que o trabalho é a área embaixo da curva de um diagrama PV, calor é a área embaixo da curva de um diagrama TS. Então, ó, tudo isso daqui, ó, é o calor de 1 para 2. E essa parte aqui é o calor de 3 para 4. A gente tem que tomar cuidado com o sinal dele. Por quê? A gente tem que avaliar se o calor está sendo adicionado ao sistema, que é no caso do 1 para 2 é um calor positivo, está sendo absorvido. De 3 para 4 é um calor negativo, que está sendo perdido de acordo com esse desenho desses ciclos. Mas é o mesmo raciocínio que a gente tem. Então, a gente fez exercícios para calcular trabalho usando o gráfico PV. Agora a gente vai fazer exercícios para calcular calor usando o gráfico TS, com a mesma metodologia, mesmo passo a passo. Então, a pergunta anterior era qual o máximo de eficiência que a gente pode chegar. Então, eu não respondi ainda, só falei que o máximo de eficiência de uma máquina é uma máquina que realiza o ciclo de Carnot. Expliquei o que é o ciclo de Carnot. Então, qual que é essa máxima eficiência? A eficiência de qualquer máquina térmica é W total sobre QQ, né, que é absorvido. Ó, qualquer máquina térmica é W sobre QQ. Quem é o QQ, né? O QQ é esse calor aqui, ó. De 1 para 2, é essa área aqui toda, tá vendo? Então, o QQ, ó. Isso aqui é isso daqui tudo, ó. Isso daqui, ó, de 1 para 2 é a temperatura da fonte quente. E de 3 para 4 é a temperatura da fonte fria, de acordo com isso aqui, né? Então, a área embaixo desse retângulo aqui vai ser base vezes altura. Qual que é a base? É a variação da entropia. S2 menos S1, né? Vezes a altura, TQ. Então, QQ é igual a ΔS de 1 para 2 vezes TQ. Aqui a gente está colocando A e B, mas é a mesma coisa. A seria 1, B seria 2. Então, a gente tem, ó, que Q é igual a temperatura da fonte quente vezes, só para lembrar aqui, ó, S2 menos S1.
S2 menos S1. Isso aqui a gente achou o denominador. E o numerador? Vamos lembrar que num ciclo a variação de energia interna é zero. Portanto, o trabalho total é igual ao calor total. Quem é o calor total? O calor total é QQ mais QF. QQ a gente já tem. Quem é QF? Vamos voltar lá. QF é essa área aqui quadriculada. Então, QF é igual S1 menos S2, que é a base, S1 menos S2, vezes a altura, que é TF. Então, vamos lá. QF é igual a TF vezes S1 menos S2. Então, a gente pode substituir tudo isso, né? Aqui, ó, R é igual a W, que é QQ mais QF. Vou botar aqui todo mundo. Dividido por QQ. Então, quando a gente faz isso, ó, esse termo aqui todo, dividido por esse termo, vai ser igual a 1 mais TF vezes S1 menos S2 sobre TQ vezes S2 menos S1. Tem como a gente mudar isso aqui, ó. Se a gente altera essa ordem aqui, a gente sai com um sinal negativo. Isso daqui fica 1 menos TF S2 menos S1 sobre TQ S2 menos S1. Aí a gente corta e aí a gente chega nisso aqui, ó. R de Carnot, ou seja, o R máximo que qualquer máquina térmica pode no máximo chegar é 1 menos TF sobre TQ. Ou seja, o rendimento das máquinas que seguem um ciclo de Carnot só dependem da temperatura da fonte quente e da temperatura da fonte fria. Então, o tipo de cálculo do rendimento fica muito mais simplificado do que ficar calculando o trabalho, ficar calculando o QQ, porque simplesmente só depende das temperaturas. E é por isso que só depende das temperaturas, por causa desse passo a passo que a gente seguiu aqui. Então, R é igual a 1 menos TF sobre TQ é o rendimento máximo para qualquer máquina térmica operando entre essas duas temperaturas. Com isso, a gente chega num terceiro enunciado da segunda lei da termodinâmica, que fala o seguinte: qualquer máquina térmica operando entre uma temperatura máxima TQ e uma temperatura mínima TF possui um rendimento sempre menor que o rendimento de um ciclo de Carnot operando entre esses mesmos valores extremos TQ e TF. É um outro enunciado. Então, a gente tem o enunciado da entropia, o enunciado do rendimento de uma máquina térmica em geral, o enunciado do rendimento máximo atrelado ao ciclo de Carnot. E caso existe também o refrigerador de Carnot. Então, qual seria o coeficiente de performance de um refrigerador Carnot? Assim como o rendimento da máquina Carnot, ele também só depende das temperaturas, seguindo essa equação aqui. K é igual a TF dividido por TQ menos TF. Então, agora vamos fazer alguns exercícios para a gente colocar em prática. A gente viu a teoria e pode parecer confuso até a gente colocar em prática e ver que, na verdade, é bem mais simples do que o que a gente pensa. Então, nós vamos fazer os exercícios 5, 6, 7 e 8 da apostila sobre máquinas térmicas e ciclo de Carnot. O exercício número 5, ele mostra um gráfico PV que eu desenhei aqui, que é um motor Stirling. E tem N igual a 8,1 vezes 10 a menos 3 mol de um gás ideal, operando entre reservatórios de alta e baixas temperaturas. TQ sempre vai ser essa isoterma de cima, né, que é 95 graus Celsius ou 373 Kelvin. E o TF, que é igual a 24 graus Celsius.
Aliás, 95 graus Celsius é 368 Kelvin. Vou apagar aqui e vou consertar. 368. Tá aqui certinho. Então, o que ele quer saber, né? Ele diz que o ciclo ele consiste de uma expansão isotérmica de A para B, de uma compressão isotérmica de C para D e dois processos de volume constantes, que é o de B para C e de D para A. Tem as setinhas. Então, como qualquer ciclo de máquina térmica, de A para B ele vai absorver calor da fonte quente TQ, então esse é o calor QQ, e de C para D ele vai rejeitar calor na fonte fria TF e esse calor vai ser o QF. Ele quer saber várias coisas, são vários itens as perguntas. Na letra A ele quer saber o trabalho, na letra B o calor, na letra C o rendimento, na letra D o calor absorvido e na letra E o calor rejeitado. Então vamos lá. Primeira coisa, o trabalho, né? Então, só para lembrar, o trabalho total é o somatório de cada um daqueles trabalhos. Então, é o trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C, mais o trabalho de C para D, mais o trabalho de D para A. Dois desses a gente já pode arriscar que são igual a zero, porque não tem variação de volume. Então, a gente precisa saber quem é o trabalho de A para B, quem é o trabalho de C para D. Então, primeiro o trabalho de A para B, né? Lembrando, trabalho é integral de P dV. E esses processos de A para B e de C para D são processos isotérmicos. Então, ao invés de a gente usar a integral de P dV, a gente substitui, né? A gente lembra aqui, ó, PV igual a nRT. Portanto, P é igual a nRT sobre V. Então, o trabalho de A para B é igual a integral de nRT Q dV sobre V. Isso tudo aqui é constante, vai sair da integral. Então, o trabalho de A para B é igual a nRT Q integral de dV sobre V. Portanto, o trabalho de A para B vai ser igual a nRT Q ln de VF sobre VI. Como é de A para B, o V final é o VB, V inicial é o VA. Então, o trabalho de A para B vai ser igual a nRTQ ln, o VB é 1.5 VA sobre VA. Então, até corta. Então, esse trabalho, ele vai ser igual a nRTQ ln de 1,5. Agora, vamos lá no trabalho de C para D. Vai ser igual a nRTF dV sobre V. Trabalho de C para D vai ser igual a nRTF ln. O final agora é o D e o inicial é o C, né? Volume D dividido pelo volume C, que é igual a nRTF ln de VA sobre 1,5 de VA. Então, a gente vai cortar isso aqui, ó. Trabalho de C para D é igual a NR de TF ln de 1,5 elevado a menos 1. Porque 1 sobre 1,5 é a mesma coisa que 1,5 elevado a menos 1. E esse daqui, ó, o trabalho de AB é igual a nRTQ ln de 1,5. Então, agora a gente junta para saber o trabalho total. Trabalho total é o trabalho de A para B mais o trabalho de C para D. Vai ser igual a nRTQ ln de 1,5 mais
NRTF ln de 1,5 elevado a menos 1. Aí a gente tem que lembrar uma propriedade logarítmica que fala que, vou até colocar com outra letra aqui, ó, ln de A elevado a B é igual a B vezes ln de A. Então, eu vou pegar esse menos 1 aqui e vou passar ele para cá, por causa dessa propriedade logarítmica. Então, eu posso reescrever essa equação assim, ó. Trabalho total é igual NRTQ ln de 1,5 menos NRTF ln de 1,5. Vamos botar em evidência aquilo que se repete, que é o NR ln de 1,5 vezes TQ menos TF. Agora não tem mais nenhum tipo de simplificação que dê para a gente fazer, ou colocar os valores mesmo, né? Então, o número de mols ele deu, que é 8,1 vezes 10 a menos 3. Eu vou usar o R em joules, 8,3, vezes ln de 1,5, que a gente vai calcular na calculadora. TQ menos TF, aqui tanto faz se eu botar em graus Celsius ou em Kelvin, porque a diferença vai ser a mesma. Então, vou botar em Celsius aqui, 95 menos 24, mas o resultado seria o mesmo. Então, o resultado dessa conta aqui, toda, vai dar o seguinte, 1,94 joules, porque eu usei o R em joules. Se eu fosse usar o R2, aí o resultado seria em calorias. Então, a gente fez a letra A. Queria saber, letra A, trabalho total. Agora a letra B, quer saber o calor total. Lembrando que isso é um ciclo. Se é um ciclo, dU é igual a zero. E, primeira lei, dU é igual a dQ menos dW. Então, se isso aqui é igual a zero, dQ é igual a dW. Portanto, em um ciclo, sempre a gente vai ter o quê? O calor total vai ser igual ao trabalho total, que é igual a 1,94 joules. Agora a letra C. A letra C, ele quer saber o rendimento, mas o rendimento é igual ao trabalho total sobre Q. O trabalho total eu tenho, o que eu não tenho. E o que, na verdade, é a pergunta da letra D. Então, vamos fazer a letra D primeiro, que a gente consegue resolver, depois a gente volta na C para calcular o rendimento, né? Então, vamos lá. Quem é o Q? Q é o calor de A para B. E, como é um processo isotérmico, né? O que acontece, né? No processo isotérmico, dU também é igual a zero, porque dU é CVdt. Então, se dt for igual a zero, dU é igual a zero. Então, como o processo é isotérmico, Q de A a B é igual ao trabalho de A a B. Então, como a gente já viu lá em cima, o trabalho de A até B, aqui, ó, cadê? É NRTQ ln de 1,5. NRTQ ln de 1,5. Então, a gente precisa colocar os valores certinhos. Então, a gente bota, ó, que é igual 8,1 vezes 10 a menos 3. O R eu vou usar em joules. Aqui, a temperatura aqui tem que ser em Kelvin, não pode ser em Celsius. Então, a gente vem aqui, vê direitinho, ó, tem que 368 Kelvin. Bota o valor em Kelvin. 368 ln de 1,5. Portanto, o calor absorvido vai ser igual a 10,03 joules. Resolvemos a letra D, agora fica bem simples resolver a letra C, que vai ser igual ao resultado da letra A, tá aqui, e aqui é o resultado da letra D. Então, eu boto 1,94 dividido por 10,03. Isso aqui vai ser igual a 0,19 ou 19%. E
Na letra E, ele quer saber quem é o calor rejeitado. Então, a gente sabe já qual é o calor total, a gente sabe qual é o calor absorvido, é só a gente usar uma álgebra simples, porque o calor total, lembrando, o calor total é igual a QQ mais QF. Então, o calor total vem da letra B. Isso aqui vem da letra D. Só a gente substituir os valores. 1,94, né, o calor total. Então, isso aqui, ó, 1,94 é igual a 10,03 mais QF. Portanto, QF é igual a 1,94 menos 10,03. Então, é igual a menos 8,09 joules. E está certo, a gente tinha que achar um valor negativo, porque esse QF é um calor rejeitado pelo sistema. Ele tem um sinal algébrico negativo mesmo. Esse calor poderia ter vindo de diversas equações diferentes. Poderia ter vindo dessa que eu fiz, mas poderia ter vindo daqui, ó, da gente resolver isso daqui, porque o QF é igual ao calor de CD, que é igual ao trabalho de CD, daria o mesmo resultado, ou da equação da equação do rendimento também sairia, né? Porque WT é QQ mais QF. Então ele poderia sair de diversos lugares. Para mim, o mais fácil foi enxergar que ele sairia daqui. Mas em termodinâmica, a gente consegue chegar, né, nos resultados pelos mais variados caminhos. Então, se você pensou num caminho diferente, tudo bem também. E aí a gente acabou essa questão 5, que era bem completa, pede muitos passos, né, de cálculo. Agora vamos para a questão 6. Deixa eu subir aqui. A questão 6 já é o seguinte: tem um refrigerador caseiro com coeficiente de performance 4,70 que extrai calor da câmara fria a uma taxa de 250 por ciclo. Então, deixa eu pegar aqui o exercício, pronto. Então, ele quer saber qual é o trabalho, quanto calor é descarregado na sala, que é o reservatório de alta temperatura, ou seja, ele quer saber o que é. E ele também quer saber se esse refrigerador consegue resfriar uma sala se a gente deixar a porta dele aberta. Então, vamos aqui na letra A primeiro. A letra A vem da própria definição do coeficiente de rendimento, que é K é igual a QF sobre W. Tanto o K como o QF ele deu, né? Então, é só substituir valores. 4,70 é igual a 250 sobre W, portanto, o trabalho W vai ser igual a 53,2 joules. A letra B, ele quer saber o que é? É só lembrar o seguinte, que num ciclo, o trabalho total é igual ao calor total, e o calor total é o somatório do QQ mais o QF. E quando a gente fala de refrigerador, é bom a gente lembrar de colocar o módulo. Então, ó, módulo do QQ menos QF. Isso está na apostila direitinho. Então, o que a gente bota, né? A gente quer descobrir quem é o QQ. Então, ó, o QQ vai ser igual esse mais QF. Então, Q vai ser igual a 53,2 mais 250, que é igual a 303,2 joules. E aí vem a resposta à pergunta: será que a gente consegue resfriar a sala deixando a porta da geladeira aberta? Aí a gente tem que avaliar o seguinte: a gente tem que olhar bem esse valor aqui e esse valor aqui. E a resposta é não, de forma nenhuma. Por quê?
Porque 303 joules de calor são liberados na sala e 250 joules de calor são retirados da sala. Então, continua uma liberação líquida de calor de 53 joules na sala. Então, deixa eu botar aqui, ó. Não, pois 303 joules de calor são liberados na sala. E mesmo considerando que 250 joules seriam retirados da sala, ainda ocorreria uma liberação líquida de 53 joules de calor na sala, né? Que seriam os 303 menos 250, dá esses 53 aqui. Por isso não, você não pode usar a geladeira para resfriar a sala. Agora vamos para o próximo exercício, que é o 7. O exercício 7 é o seguinte, ele fala que a turbina de uma usina termoelétrica retira vapor de um boiler a 520 graus Celsius, ou seja, essa é a temperatura da fonte quente, e injeta esse vapor em um condensador a 100 graus Celsius, ou seja, essa é a temperatura da fonte fria. Aqui eu boto tanto em graus Celsius como em Kelvin. Ele quer saber a máxima eficiência possível. A máxima eficiência possível é a eficiência de Carnot. E a eficiência de Carnot só depende das temperaturas TF e TQ. Só para lembrar como é que a gente calcula R Carnot. R Carnot é igual a 1 menos TF sobre TQ. Mas lembre-se sempre de usar TF e TQ em Kelvin. Não pode colocar em Celsius, vai dar um valor diferente. Ah, mas vai cortar? Não, mas esse resultado vai dar diferente. Tem que ser em Kelvin. Então, 1 menos 373 sobre 793. Então, isso aqui, esse R Carnot, a máxima eficiência possível é 0,53 ou 53%. Então, qualquer máquina térmica operando entre essas duas temperaturas de reservatório, de fonte quente e fria, pode ter no máximo um pouco mais de 50% de eficiência. E a última questão, a 8, é a seguinte. Um inventor alega ter construído um motor que tem as seguintes características: absorve 110 megajoules de calor, ou seja, Q é igual a 110 megajoules, rejeita 50 megajoules de calor, que é F igual a 50, ele absorve o calor QQ a 415, ou seja, TQ a 415, e rejeita calor QF a 212, então TF é 212, e realiza 60,12 megajoules de trabalho. Você investiria dinheiro nesse projeto, nessa máquina térmica? Justifique. Para a gente resolver esse tipo de questão, a gente tem que saber qual é o rendimento dessa máquina térmica e qual é o rendimento máximo possível, que é o rendimento Carnot, e ver se ela não quebra segundo a lei da termodinâmica. Porque se ela quebrar segundo a lei da termodinâmica, significa que ela não existe. Então, qual é o rendimento dessa máquina? O rendimento da máquina é sempre o quê? O trabalho total sobre Q. Então, é 60,12 dividido por 110. Então, o trabalho total, a eficiência dessa máquina é 0,55 ou 55% de eficiência, que é essa máquina que o construtor alegou, inventor alegou construir e fez. Mas qual a eficiência máxima possível? R Carnot. R Carnot só depende das temperaturas. Então, 1 menos
212 dividido por 415, esse resultado aqui vai dar 0,49 ou 49%. Opa, isso é um alerta. Se a máxima eficiência possível é 49%, como que essa máquina atingiu 55%? Ela está quebrando a segunda lei da termodinâmica, porque a eficiência da máquina ela está maior do que o máximo teórico. Portanto, não invista dinheiro nessa máquina. Então, aqui o motivo, né? A eficiência alegada é maior do que o máximo teórico. Não invista. Então, seria isso. Qualquer exercício que perguntar se uma máquina ela é possível existir, ela existe, possível de existir, tem que ver se ela não quebra a segunda lei nem a primeira lei. Então, muitas vezes a gente pode também ver se ela quebra a primeira lei. Como é que a gente descobre se ela quebra a primeira lei? Lembrando que du é igual a dq menos dw, que é igual a zero num ciclo. Portanto, o trabalho total tem que ser igual a qq mais qf. Se não for, ela quebra a primeira lei também, ela não existe. Então, vamos ver, 60,12 é igual a 110 menos 50, porque o QF tem um valor negativo. Então, 110 menos 50 vai dar 60. Então, na verdade, ela já quebra. Esse trabalho aqui não pode ser 60,12. Já está acima do máximo teórico. Então, essa máquina térmica, ela quebra a primeira lei e quebra a segunda lei. Então, é uma máquina que realmente não tem como existir. Qualquer máquina térmica, ela tem que obedecer à primeira lei. O trabalho total tem que ser igual ao QQ mais o QF. Lembrando os sinais, né, que o QQ ele é positivo, o QF ele é negativo. Então, não pode quebrar a primeira lei e não pode quebrar a segunda lei, que a eficiência dela sempre tem que ser menor ou, no máximo, igual ao R Carnot. Se isso daqui não acontecer, é porque ela quebra a segunda lei. E aí não é possível isso acontecer. Então, acabamos aqui essa questão. Agora, o que nós vamos fazer em casa? Temos 4 exercícios do livro para a gente treinar, né? Máquinas térmicas e ciclo Carnot, que é o 3.40, 3.42, 3.44 e 3.45. São exercícios muito importantes, então tentem fazer, tentem compreender e qualquer dúvida falem comigo.